A cultura do jejum, Luciano Subirá, capítulo 3, um olhar para o futuro. O jejum é um aspecto extremamente importante para o estilo de vida da igreja neotestamentária do final dos tempos. No capítulo anterior foi abordado sobre as pessoas que tinham a vida de jejum, que fizeram parte do grande avivamento aqui na Terra, sobre a igreja primitiva, só que agora, nesse capítulo, nós vamos olhar para o futuro. Tempos de restauração. Uma das características do tempo que antecederá o glorioso retorno do Senhor Jesus Cristo é a restauração. Pedro anunciou tal verdade incontestável em Atos 3, 19 e 21. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que foi designado para vocês, a saber, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Aqui ele vai falando, que o apóstolo pregava o evangelho e chamava a galera ao arrependimento. Nesse contexto, ele mudou o foco da mensagem para o tempo do fim, até que ele envie o Cristo a vocês. Sendo que Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, tinha subido aos céus, mas quando ele fala que até que o Cristo ele seja enviado a vocês, ele falava sobre o retorno de Jesus, quando Jesus vai voltar. Na continuação do sermão, fica mais evidente a qual é necessário que o céu receba o tempo de restauração de todas as coisas. E esse tempo de restauração é quando aqui na Terra, resumido tudo que ele fala, porque uma coisa sobre o Luciano Subirá, os livros dele, qualquer pessoa que nunca nem ouviu falar do Evangelho vai conseguir entender, porque ele é hiper, mega, ultra detalhista, muito detalhista. Mas vamos lá, aí ele vai explicar toda essa situação. Aí ele diz o seguinte, que as profecias foram anunciadas para indicar eventos necessários que antecederão a volta de Cristo. Cada uma delas terá um cumprimento. Deus mesmo declarou: eu estou vigiando para que minha palavra se cumpra, em Jeremias 1:12. E depois de que Paulo falou aquele negócio lá, Pedro escreveu em sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E vendo uma profecia que já foi falada anteriormente, que foi inspirada pelo Senhor, em Joel 2:12, 2:28 e 32, que diz o seguinte: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como sabemos que a profecia de Joel também possui efeito replicado para o futuro? Pedro, em seu sermão no dia de Pentecostes, explicando a manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos, atestou, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, Atos 3:16. Na sequência da sua mensagem, Pedro recitou precisamente Joel 2:28 a 32 e indica que a mensagem que essa profecia de Joel ela foi cumprida parcialmente, porque falta a outra parte que seja cumprida para que venha toda a restauração. Primeiras e últimas chuvas. Em Tiago 5:7-8 fala: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. As chuvas apontam alegoricamente para o derramar do Espírito Santo. Parece-me que foram apresentadas intencionalmente por intermédio do profeta, como uma ilustração tanto do que se deu em Pentecostes, como o que irá acontecer antes de Jesus voltar. A primeira chuva, quando veio o Espírito Santo, e a segunda chuva, o avivamento, antes de o Senhor voltar. Um dos grandes sinais escatológicos que antecedem o retorno de nosso Senhor é um poderoso avivamento. Note, no entanto, que a promessa carrega um requerimento condicional, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade.
O grande avivamento virá depois. Depois de quê? Se voltarmos aos versículos anteriores, encontraremos a ordem divina. Proclamem um santo jejum. Joel 2,15. Que tanto valeu para o dia de Joel, quanto que vale para o dia de hoje. O jejum era um ato de humilhação, associado à tristeza, seja pelo arrependimento ou mesmo pelo luto. E a convocação divina tratava exatamente disso. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes e ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque onde dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Joel 2, 16, 17. O chamado divino era para que o seu povo se entregasse a um jejum marcado por arrependimento e orações pela restauração da nação de Israel, chamada de a herança do Senhor. Logo, se o derramar do Espírito está condicionado a um jejum marcado por arrependimento e orações por restauração da igreja, por que isso ainda não se tornou uma tarefa urgente da mais alta importância para nós? O jejum não possui apenas importância na perspectiva pessoal, ele também é de grande relevância na perspectiva comunitária. A convocação dos dias de Joel era para um jejum coletivo e não só individual. Creio que, juntamente com orações e intercessões, o jejum possui um papel preparatório para as grandes colheitas do tempo, do fim, que procederão o glorioso retorno de Cristo. A promessa da chegada do avivamento traz com ela uma condição. Os milhões de cristãos precisam, antes de tudo, humilhar-se e buscar a face de Deus com jejum e oração. Marcador de um novo tempo. Jesus, antes de dar início ao seu poderoso ministério terreno, jejuou. É evidente que, embora não se possa afirmar que seja o único fator propulsionador de uma nova estação, o jejum, no mínimo, é parte dessa equação. Ou seja, antes de Jesus começar seu ministério, ele foi conduzido, não pela alma, não pelo diabo, não pelas circunstâncias, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E lá ele foi tentado, e lá ele jejuou 40 dias e 40 noites. E o que acontece? Antes de começar, nas epístolas também falam que quando eles iam separar alguma pessoa, eles oravam, jejuavam. Então, o jejum, não que seja uma ordem, mas ele traz aqui, ele pontua que antes de acontecer algo que seja uma mudança, um antes e depois, as pessoas paravam para jejuar. Como nós vemos aquela história de Esther, que a galera jejuou 3 dias, antes da libertação deles. Enfim, o jejum, ele é algo que deveria marcar o nosso antes e depois, nós deveríamos levar em consideração. Como resgatar o jejum? A pergunta pertinente é: como resgatar a cultura do jejum que se desvaneceu ao longo do tempo? Reconheço que o único meio pelo qual qualquer verdade negligenciada pode ser restaurada é pelo retorno da sua proclamação. Foi assim quando os reformadores, depois de séculos de uma cultura implementada entre os cristãos acerca da salvação por obras, levantaram-se para reafirmar: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Semelhantemente, uma mobilização profética inspirada e promovida pelos céus despertará tanto o entendimento bíblico como também a prática do jejum. Deus está chamando a igreja mundial para a oração e o jejum corporativos, como nunca feito antes, porque temos de enfrentar uma colheita iminente, com proporções globais e monumentais. É hora de respondermos ao chamado divino da oração e do jejum como um só povo, unidos ao redor de um Salvador, uma só fé e um só Senhor. Você está disposto a corresponder a esse chamado? Eita fera! E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!